seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto não. E vamos dar para Jesus uma calorosa salva de palmas. Meus irmãos, grandes coisas Deus tem feito por nós e por isso estamos alegres. E olha o que ele diz aqui na palavra. Já vamos começar vendo o que ele falou através de João. Cadê você, João? João capítulo 6, versículo 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Irmãos, quando você aceita Jesus, você aceita o alimento da vida. A energia que Deus tem para você viver e não vegetar. No Evangelho não tem nada de ser religioso. Esquece esse negócio. Você tem que ser praticante da palavra. O religioso aceita tudo que falam com ele, as doutrinas da igreja, os dogmas que o pessoal do passado fez. Nós só aceitamos a Bíblia Sagrada. Aqui é que nós vamos ser bem-sucedidos. Não importa quem foi usado por Deus, ou já foi ou será usado. Importa o pessoal da Bíblia que foi usado para escrever a palavra do Senhor. Então ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Jamais você vai procurar comida espiritual em qualquer outro local, porque você tem na palavra do Senhor. E cada vez mais você vai entendendo, vai assimilando, vai tomando posse da bênção, incorporando aquilo ali, sendo vencedor. Quem crê em mim nunca terá sede. Jesus vai fazer essa obra na sua vida, amém? Hoje eu estou feliz que o meu filho Daniel, nosso deputado aqui em São Paulo, está presente. Ele canta uma canção que o pessoal tem falado: missionário, mas que inspiração, que letra. Ô Daniel, vem cá que eu quero que você cante para nós aqui, em nome para nós, e que junto com você nós vamos cantar. Eles vão colocar a letra aqui para você não errar. Volta, meu Senhor. Tudo bem, amigo? Tudo ótimo, senhor. Estou bem. Voz forte, né, pessoal? Tudo bom, meus irmãos? Bom dia. O que nós vamos cantar hoje? Quando o céu se rasgar. E o que vai acontecer? Deus vai tocar na vida de todo mundo. E nós vamos subir com Ele. Vamos. Então, o céu já foi rasgado uma vez. Jesus, você sabe que no mundo teve muitas pessoas, heróis e heroínas, que sobressaíram no meio da humanidade. Nós temos nossos heróis, outras nações têm os heróis dele. Tem um pessoal que tem muito entendimento e tal, estudou, muito aplicado, mas nenhum deles abriu o céu para a humanidade, só Jesus. Quando foi batizado, os céus se abriram e não diz que eles se fecharam, não. É para você, em nome dele, ao Pai, buscar a bênção e receber. Agora eu quero que você sinta no seu coração o poder dessa música que Deus nos deu, que foi obra do Espírito de Deus. Ele já gravou 4, mas essa aí é hoje. Depois eu quero que você venha aqui no dia 3 de maio, é um sábado, também no culto para cantar, e no dia seguinte, que é o dia 4, que é a preparação da Santa Ceia, esses 2 dias. E aí eu estarei chegando da Europa e abençoando todo mundo. Diga para mim agora, está com fé? Estou. Então tá bom. Então vamos aplaudir a Jesus, pessoal. Tua
Obrigado. abençoe. Glória a Deus. Amém. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Fernandes aqui para animar vocês. Tem uma música nova, tá gostosa, pessoal. Essa música que Deus dá pra gente quando a gente está na presença dele, e depois vira uma melodia que ninguém deixa de cantar. E essas músicas que são inspiradas na palavra, quanto mais você canta, mais você descobre coisa nela, melhor você fica. Deixa eu falar para você aqui que nós estamos estudando esses dias, e eu quero, não vai dar para terminar tudo aqui hoje, mas vamos chegar bem perto do rei Amazias, está em 2 Crônicas, capítulo 25. O rei Amazias era filho de Joás, um homem que quase foi morto quando era bebê, porque a avó deles, mulher maligna, o Josafá, que era o rei na época, acertou com o rei de Samaria, que é a Jezabel, e o Acabe, eram os reis lá, casar a filha deles com a filha do Josafá, que não podia, e eles eram feiticeiros. Josafá era de Deus, e essa mulher tinha semente maligna no coração dela, porque quando o filho dela morreu numa batalha, o que aconteceu? Ela mandou matar todos os netos, todos, porque ela queria ser rainha, e um deles seria depois o irmão se morresse e tal, mas aí ela matou e assumiu. E por que o pai do Joás não morreu? Porque a tia dele, irmã do rei que morreu, segurou ele, que era bebê, escondeu na casa dela, criou até os 7 anos, aí ele foi colocado como rei. Aqui diz o seguinte no versículo 17, o Amazias estava muito cheio de si, porque ele tinha vencido os edomitas, que Deus deu a batalha, mas Deus puxou a orelha dele por 2 erros. Primeiro, ele foi mal para com 10.000 edomitas que eles prenderam, mandou que jogasse eles do precipício para se esborrachar. Não se faz isso com um prisioneiro de guerra. E ele fez. E segundo, que ele pegou os ídolos dos edomitas e começou a servir a eles, orando, agradecendo e pedindo bênçãos. Aí a coisa foi brava. Diz aqui no 17, e tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Joacás, também chamava Joás, o pai dele era Joás, mas tinha lá também, filho de Jeú, rei de Israel. Jeú já tinha acabado com o pessoal lá do Acabe lá, e a dizer, vem e vejamo-nos face a face. Porém Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias. Ele fez aqui uma palavra, vamos dizer assim, um tipo de poesia que é para despertar, mas ele não aceitou. Aí diz o seguinte, o versículo 20, eu não vou falar disso aqui, senão vai tomar tempo nosso, mas não é assim muito relevante para nós hoje. Aí diz aqui o versículo, porém Amazias não lhe deu ouvido, porque isso vinha de Deus para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscar os deuses dos edomitas. A pessoa faz um erro tão grave como esse, Deus deu a vitória e ele traz os deuses edomitas para dar glória àqueles ídolos que não tem nem intestino, não tem olho, não tem coração, e dizendo que foi eles que deram a batalha e pedindo favor. Aí Deus tirou a mão e ele viu quanto foi difícil a coisa. E Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá, e Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para suas tendas. E Joás, rei de Israel, que era o reino do norte, prendeu Amazias, rei de Judá, que era o reino do sul, filho de Joás, o filho de Joacás, em Bet-Sem, e o trouxe a Jerusalém, e derribou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, um trecho de 400 côvados, mais ou menos 1.600 metros. E também tomou todo o ouro e toda a prata e todos os tecidos que se acharam na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. Aí está no versículo 25, viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Aí está dizendo os atos que ele fez aqui, que não interessa para nós, para esse estudo. Por que ele foi errado assim? Está lá no versículo 2, e fez o que era reto aos olhos de Deus. Então estava certo, estava, mas tinha um porém.
porém não com o coração inteiro. A grande lição aqui desse estudo é você servir a Deus de todo o seu coração. Que quando você deixa uma brechazinha para o inimigo, ele vai usar você. E você vai fazer coisas que vão irritar o Senhor Deus. Você não pode servir a dois senhores, Jesus disse. Se o Senhor é Deus, serviu. Se não é, abandona ele. Mas você vai servir ao demônio, que não faz coisa nenhuma? Só tem um Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas, mas um Deus só, e graças a Deus por isso. Nós estamos estamos chegando agora ao capítulo 5 do livro de Marcos. Cada dia um pedacinho, tá igual novela do dia a dia. Isso vai fazer todo mundo entender a palavra de Deus, não vai esquecer mais, porque esse é o pão, o alimento que Deus nos dá para enfrentar as forças do mal. Nós terminamos no último culto, falando da tempestade no mar. Jesus então quis atravessar o mar para poder chegar na terra dos Gadarenos, onde havia um homem doido, mas completamente dominado por espírito da loucura. Andava nu, ninguém podia passar por aquele caminho. Ele se cortava com pedras, eles prendiam, amarravam as mãos dele, colocava ali as algemas nos pés, ele quebrava tudo. Era um caso impossível, só se matasse, como o pessoal diz. Não, a solução não é matar ninguém. A solução é ir enfrentar o demônio e derrubar esse demônio e tirar ele da pessoa. E assim fez Jesus. Olha, vamos atravessar o mar? Tinha uma obra do outro lado lá. Mas os discípulos ainda não estavam perfeitos no crer em Deus no coração. Pegaram Jesus do jeito que estava, deixaram no barco lá e foram dormir. Agora eles eram o dono do mar. Veio uma tempestade violentíssima, a coisa agitou, e eles fizeram tudo que sabiam, não tinha mais jeito. Aí acordaram Jesus, está isso aqui no versículo 37. Levantou-se do capítulo 4 de Marcos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Amigo, ele está dormindo na vida de muitas pessoas, porque as pessoas não estão reconhecendo ele como Deus, o Senhor. Despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Ele não é mal criado, não. Ah, é? Você não me deixar sozinho? Se dane. Não, está escrito assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Eu pergunto a você que já é de Jesus: está uma tempestade na sua saúde? A coisa está de mal e pior? Missionário, fiz um exame agora, meus índices estão todos regulados. Pois é, ele ainda manda o mar e o vento aquietar-se. Ele ainda tem o alimento, e é o alimento para trazer a saúde para você. É preciso buscar mais o Senhor. Não é só vir à igreja, vou lá, não, vem mesmo, mas chega aqui, se envolva com Deus, abra o seu coração, que Deus vai abençoar em nome de Jesus. E eu já quero chamar a sua atenção para a Santa Ceia do mês de maio, que vai ser feito aqui 10 e 11 do mês de maio, para você vir e participar conosco daquele momento que você vai se encher da presença divina, aqui na São João 791, sendo que no dia 11, em toda a Igreja da Graça tem Santa Ceia, e no mundo todo, onde tiver, país você tiver, pode ir lá que tem Santa Ceia na Igreja da Graça. E naquele dia, sendo já tarde, passemos para outra margem. Ele quer passar com você para outra margem. E o que aconteceu na outra margem? Isso aqui vai ficar para depois o estudo, porque lá estava esse homem endemoniado. E você sabe que Jesus não teve que mandar pegar ele a laço, não. Eu vou ler agora para você até onde começou a libertação. Quando Jesus está na obra, você está preparado, está orando pelo seu parente, por um amigo, o pastor está orando pela sua congregação, ele não tem que brigar, não, zangar e pôr de castigo, não, ninguém aqui é criança rebelde, não. Todo mundo está buscando a Deus. O que aconteceu? E chegaram a outra margem, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, está saindo do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias e
com cadeias o podiam prender, algemas, grilhões, nada disso conseguia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, mas Jesus pôde. Olha, foi uma oração só, o rapaz ficou liberto. Aí você não sabe o que aconteceu. A notícia passou, porque tinha uns porqueiros lá, que o demônio pediu: se está nos expulsando, deixa a gente entrar nos porcos. Jesus deixou. Quando entrar nos porcos, a vara de porcos ali, aquela manada, saiu correndo de espinhadeira abaixo e se suicidou, os porcos. Não quiseram ter o demônio neles ali, não. Preferiram perder a vida. Então, os porqueiros correram na cidade e falaram, o pessoal veio ver. E quando chegaram, tomaram um susto. O homem que andava pelado estava vestido. Jesus mandou colocar uma roupa nele. Jesus não quer ninguém mal vestido, não. Jesus quer você bem vestido. Tem gente que acha que é cristão, mulher principalmente, pode mostrar a barriguinha. Não faça nada para fazer cobiça nos outros, não. Você não precisa disso. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para que aquela pessoa que realmente você é solteiro e é solteiro e gostou de você, se aproxime e comece um bate-papo que vai terminar no casamento. Aí depois com as alegrias que esse ato dá, não antes jamais. Seja uma pessoa de Deus, se segure, porque você vai agradar a Deus desse jeito. O rapaz da mesma maneira. Deus tem a moça, a princesa preparada e vai mostrar para você no momento certo. Mas você tem que estar com o coração perfeito para que a fé seja perfeita e Deus mostre e você consiga a bênção. Amém? Daqui a pouquinho eu oro com vocês. Nós vamos agora ver a novela da vida real. Eu estou correndo um pouquinho, que hoje é Santa Ceia, eu quero participar com vocês. E olha, vai ser gostoso, hein? Então, em nome de Jesus, Maestro, coloca para nós e agora a novela da vida real. No ano de 2020, Rosane começou a sofrer com um fluxo de sangue anormal. Começou um pouquinho, aí de repente começou a aumentar, né, os fluxos de sangue maior. De vez em quando ele saía aquelas bolas assim, parece assim que estava caindo o útero, né? Era bem assustador assim de ver. Bem difícil, né? Porque até ela ficava sempre com sangramento, né? E tinha que trabalhar também. E daí ela disse tinha que botar umas coisas grandes assim, né? Eu usava a calça mais larga por causa que eu usava toalha higiênica, né? Para sair eu não saía assim. Então eu também estava no trabalho, saí do trabalho. Com a situação se agravando a cada dia, Rosane busca ajuda médica e descobre que teria que passar por uma cirurgia. Daí, né, contestou que eu estava com mioma no útero e os ovários tinha cisto, os dois, que eu tinha que ser operado, tem que operar com urgência. O médico disse que ela tinha que tirar o útero, o ovário, tudo. Ele disse assim que não tinha remédio para aquilo ali, que aquilo ali, o caso era assim, por causa da minha idade era melhor tirar, ele disse. Ela sempre firme na fé, sempre ela dizia, vou ser curada, eu não vou fazer cirurgia, Jesus vai me curar. Eu sempre buscando a Deus, né, orando, sempre com a Bíblia ali do lado meu, na cama. Foi muito tempo ela com isso aí, né, com esse problema. Dor assim embaixo, assim, bastante dor dos dois lados, assim, e dura a barriga. Deitada, eu levantava as pernas, assim, né, quando eu ficava assim de pé, então era pior, né, daí vinha assim, sabe. E ela não desistia, dizia assim, eu vou ser curada, eu não vou operar. E eu olhava o SOS da fé, que ali o pastor orava pela água, né. Aí eu ficava ali, eu não pegava um copo, eu pegava uma garrafa de água. Dizia assim, ó Deus, assim, ó, eu não tô tomando remédio, mas essa água é o meu remédio, né? Daí eu tomava assim uns pouquinhos. Sofrendo há quase 2 anos com aquele mal, em meados de 2021, a unir a fé com o pastor Rogério Postigo, através de uma oração pela televisão, o cirurgião Jesus entra em ação. O pastor Rogério Postigo estava ministrando e daí ele estava orando pelas pessoas, né? E daí ele falou da mulher do fluxo de sangue. E eu tomei posse. Eu botei o fogo, tudo, dormi. E eu dormi bem aquela noite. Não me acordei para ir no banheiro e o pano estava limpo. E eu disse assim, eu estou curada.
E eu fiquei curada. Tá bem, tá feliz, tá tudo normal, tá curada, nunca mais. E eu fui numa médica, né? Daí cheguei lá e daí ela foi para fazer o exame em mim, né? Ela disse, tu não tem nada, o teu útero tá normal, tá tudo limpo aqui, não tem nada de cirurgia, não tem... tá bem. Não veio mais, nunca mais. Hoje ela trabalha o dia todo, ela tem autoestima muito alta, ela faz caminhada, ela faz tudo que não fazia antes. O médico foi Jesus, com certeza, foi ele que me curou. Todos os anos eu faço os exames, check-up e estou bem de saúde. Assim. A fisionomia, tudo muda, né, quando a pessoa está feliz. E eu agradeço tudo isso a Jesus, né? Jesus é tudo. Foi ele que me curou, eu tenho certeza. Estou feliz com Jesus. Vamos aplaudi-lo, né, pessoal? Irmãos, não tem nada que Jesus não faça. É só você ouvir a palavra, você vê. Ela estava batalhando pela fé. O pastor Postigo é usado. Hoje ele está em Belo Horizonte fazendo um grande trabalho lá. É um verdadeiro profeta de Deus. Ora, e ela sentiu que é com ela. No outro dia de manhã, nem sinal tinha mais do mal. Jesus faz obra completa. Ele quer fazer na sua vida. Eu não sei o que você tem, mas você precisa estar com a sua fé completa. Crê de todo o seu coração, inteiro mesmo, coração inteiro, para que a sua fé desenvolva até o tamanho certo. Enquanto vê algo errado na sua vida, Deus não pode fazer. É preciso se liberar de tudo para receber a bênção do Senhor. Vamos agora ver as missões, maestro, por favor. Toca aí para nós. Terra dos puros. Esse é o significado da palavra Paquistão. Uma das nações mais populosas no planeta. E mesmo assim, cada paquistanês é especial aos olhos do Todo-Poderoso. Graça e paz a todos os irmãos. Meu nome é Iqbal Massi e há um tempo fiz uma promessa a Deus. Se eu tivesse um filho, então dedicaria toda a minha vida pregando o evangelho aqui no Paquistão. Hoje tenho 15 anos de casado e um filho lindo. Graças às orações do Dr. Soares. Estive em Kailash, local onde as pessoas seguem outra religião, e conheci uma idosa que não andava há vários anos. Em seguida, orei por ela e também pedi por sua oração, Dr. Soares. Então, Deus respondeu e ela voltou a caminhar. Obrigado. Quando aceitamos a Cristo, nos tornamos embaixadores dele aqui na terra por onde passarmos. Eu era espírita, praticante assim da pesada. Bebia, fumava e eu fui me transformando. Não foi assim, nem por força, nem por violência. Foi com muito amor, muito amor. Então, eu sinto isso. O patrocínio é uma maneira da gente ofertar pessoas que nem a gente conhece, almas que estão pelo mundo, porque é a nossa missão aqui, é preparar os caminhos do Senhor. Plantar a semente da vida eterna é o compromisso que temos para levar a água da vida para corações sedentos. Irmãos, o que me encanta é que a pessoa às vezes está até perdida numa posição de coisas erradas no mundo e Deus abençoa. Eu, na minha juventude, eu fui assessor financeiro, eu trabalhava com grandes empresas e grandes bancos de investimento, fazia o casamento. E teve um caso bonito que eu tinha um escritório nessa vez, isso foi antes de ser o assessor, eu era corretor só. Eu entrava no elevador, eu evitava de entrar, porque o assessorista era o homem da boca mais suja que tinha. E ele era enjoado, ofendia mesmo a gente com qualquer coisa. Aí, às vezes, eu estava lá, vai subir? Eu falei, não, daqui a pouquinho. Eu estou chamando uma pessoa, e vinha a pessoa, eu subia. Porque eu não queria. Mas um dia eu estava pregando num lugar chamado Padre Miguel, lá no Rio, aquela multidão cantando. Eu falei, para. Eu falei, o que você está fazendo aqui, amigo? O homem estava cantando igual como se fosse um crente. Ele disse, missionário, Jesus me salvou, eu agora sou dele. Aquela vida errada passou, glória a Deus. Uma vez ele pegou um folhetim no meu bolso que eu carregava aqui para dar para os outros, começou a ler e debochar na minha cara, assim, todo mundo rindo. Eu segurei, olhei para ele e falei, Deus te abençoe.
Aí eu vem cá para frente, ele contou um lindo testemunho, foi, meu Deus, como o Senhor é poderoso. Pelo tempo que passou, quer dizer, ele já deve estar na eternidade, está esperando por nós lá no andar de cima, né? Mas ele ia para o andar de baixo, era uma boca suja, falava até coisa errada com Jesus, olha, negócio sério. Mas Jesus disse que o único pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo. Todo, até contra ele tem. Mas e se ele tivesse pecado? Ele não podia pecar, que ele ainda não tinha o entendimento. Só quem tem o entendimento pode cometer esse pecado, mas ninguém é doido para cometer, porque não vai ter perdão. Eu vou falar o seguinte, você já sentiu de Deus ser patrocinador, então eu vou pedir para dar esse papel para você aqui, esses dois, para você primeiro fazer a inscrição. Aqui vai colocar os seus dados, aqui o seu pedido de oração. Aqui temos a oração do Excelso Deus, tem os bancos onde se deve depositar e aqui você vai fazer o seu pedido de oração. Eu vou lhe orientar a separar esse pedido aqui, ó. Vou explicar o porquê. Às vezes na sua casa ou alguma pessoa vai pegar e vai ficar debochando. Então, você do seu pedido de oração. Aí você faz, é você e Deus. Mas aqui você coloca o mesmo pedido. Eu vou ter comigo, vou orar e você vai orar. E depois você vai contar o que Deus fez na sua vida. Porque Deus faz. Quando você crê, pode ter certeza que Deus abre as portas e abençoa em nome de Jesus. E você que está em casa, pergunta, como é que eu faço? Deixa eu explicar para você, eu quero ajudar. Esse QR Code aqui ajuda, é uma das maneiras, tem duas maneiras. Para você pegar a informação dele, você vai pegar o seu telefone e colocar no modo foto e vai enquadrá-lo para tirar uma foto. Mas não tire. Aí vai passar uma linha amarela, você bate e vem toda a informação. Como se ajuda pelo seu cartão de crédito, como se ajuda pelos bancos credenciados, essa aqui é dupla, indo ao banco ou fazendo uma transferência direta. Está tudo ali explicado. Aí também explica, você pode ir na lotérica e falar para o caixa da lotérica, eu quero fazer um depósito de doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Aí você tem que falar o convênio, escreva por favor, 3091 2065, repetindo 3091 2065, ou você faz um Pix, QR Code aqui agora é o do Pix, você pode fazer, vai ficar um tempo aí para você fazer, mas você tem outra maneira também de fazer. Como é que é a outra maneira? Pelo seu celular ou computador, você acessa o site ongrace.com e você, ao acessar ali, aparece o portal. Em cima do portal do lado direito, assim, doações. Você clica e tudo que eu falei aqui está escrito aí para você no seu telefone, para você fazer agora. Enquanto eles vão fazendo, maestro, vamos à primeira pergunta, por favor. Missionário, como que a Bíblia ensina a ter uma vida justa? A vida justa é o seguinte, é você pautar os seus pensamentos, suas decisões, por aquilo que você aprende na palavra de Deus. Aí você estará praticando a justiça de Deus. Você vai aprender a repreender uma doença, um demônio, repreender uma força maligna, como Jesus repreendeu o vento. Cala-te, emudeça-te. O vento passou, o mar se aquietou, fez bonança. E os discípulos olharam para o outro e disseram assim, mas que homem é esse? Que até o vento e o mar dá uma ordem e eles obedecem. A fé dele ainda não era perfeita. Então ele precisa ter o coração perfeito para ter essa fé perfeita. E você vai alcançar essa palavra que você é um justo. Abraão praticou a justiça quando creu em Deus, e por isso Deus o abençoou, e você vai ser abençoada. Só Deus sabe, você é muito jovem, o que Ele tem preparado para você. Não olha para ninguém e fica com inveja, não. Se eu nascesse naquela família, se eu fosse assim. Não, você é do jeito que Deus quer, e do jeito que Deus quer você, Ele pode prosperar você. Não deixa ninguém diminuir você, porque você é igual a todo mundo, e você vai ver que Deus tem um plano maravilhosíssimo para a sua pessoa. Os fofoqueiros passam, tudo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanecerá para sempre na presença dele. Vamos à segunda pergunta agora. Missionário, como posso me manter firme em Cristo?
Sim, quase igual a pergunta dele. Você não pode se manter firme se você não conhece os princípios. Existem mandamentos e preceitos. Preceito é um pequeno mandamento, é uma regra, mas também tem que ser obedecido, ter os mandamentos. Os mandamentos se dividem em dois, positivos e negativos. Quais são os negativos? Não fará isso, não fará isso, não fará isso. Tem muitos ali. E quais os positivos que você deve fazer? Então você tem que aprender os negativos para não fazer e os positivos para fazer. Aí você começa a crescer na graça de Deus, começa a se aperfeiçoar. E cada passo que você der em direção à perfeição significa mais fé no seu coração. Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Também a fé aumenta pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aí você vai crescendo. Aí você vai ser uma pessoa, como diz Pela Justo, uma pessoa que vai ficar firme nos mandamentos e age o que houver. Enquanto outros estão perdendo a fé, estão indo para o crime, indo para a prostituição, indo para a mentira, você não. Você vai crescendo diante de Deus e cada dia que você vive é melhor. Depois vai acontecer com você, daqui os anos vão passar, que atrás de você estarão riscos só de boas realizações. Eu aceitei Jesus aos 6 anos e eu queria aprender a palavra de Deus. Naquela época levava a gente para a escolinha dominical e chegava lá, eu saía por meio dos adultos, porque mandava a gente colocar a mão no ombro da criança na frente, menino e menina, é a mesma coisa, colocava a mão e saia assim, piuí, eu quero saber de piuí, eu quero saber de Jesus, eu tinha fome, meu irmão. Aí dava uma Bíblia, não sabia ler, eu pedia as pessoas para ler para mim. Me deram aos 6 anos, eu fui alfabetizado aos 7. E eu não queria saber do piuí, eu queria saber de Jesus de Nazaré na minha vida, porque eu queria crescer na fé. E eu olho para trás e digo, Deus, muito obrigado pelos 50 anos de consagrado, muito obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida e pelo que o Senhor vai fazer ainda, porque a partida não terminou, pessoal. Então, quando a partida terminar, se não tiver prorrogação, você sobe logo no final dela. Mas a partida com Jesus costuma ter prorrogação, sim, para provar que você é mais do que vencedor. Não é só vencedor. Em todas essas coisas da Bíblia, somos mais que vencedores. Vamos agora abrir o coração? Missionário, meus últimos meses foram marcados por dores intensas no quadril. Por conta disso, fui submetida a uma cirurgia e, apesar dos médicos afirmarem que ela foi bem-sucedida, as dores não pararam e ainda se expandiram para as pernas. Acreditava que muito desse procedimento clínico seria o meio para eu alcançar a cura. No entanto, a realidade se mostrou oposta e, desde então, tenho me sentido emocionalmente devastado. Como posso ainda nutrir esperanças de uma recuperação e o que devo fazer para atingi-la? Comecei o programa hoje falando, Jesus, eu sou o pão da vida. Você tem que comer a palavra de Deus. Às vezes o seu problema não é que o doutor não soube, pode ser uma alergia. Hoje em dia está provado que quem toma leite todo dia vai ter problema de inflamação. Aí o nervo ciático inflama. E quem não conhece isso acha que é outro problema. Uma missionária é verdade, eu só como queijo. Você sabe que 1 quilo de queijo é feito de 10 litros de leite. Então, o problema ali é a caseína, que é um hormônio que aos 6 meses todo mundo tem que ser desmamado. O bezerro é desmamado aos 6 meses. Mas se aos 7 meses você pegar o leite da mãe dele ou de outra vaca e dar para ele beber, ele vai ter diarreia. Não tinha. E por que aconteceu isso? Porque inflama o intestino dele. Então, veja se não é isso, comida, converse com o médico de alergia, que eles entendem isso, eu só ouço falar. E ele vai lhe orientar e você vai ser abençoado. Mas tem essas coisas que causam alergia na gente. E, graças a Deus, por isso que já estão aprendendo e então podemos evitar. Por que só até os 6 meses? Porque o nosso corpo para de produzir as enzimas que digerem o leite. Aquilo ali torna um veneno dentro de nós.
O bezerro não mama mais, normalmente, mas se você der e ele beber a comida ali misturada, vai ter esse problema. Então, vai firme que Deus vai dar bênção para você. Mas o doutor é que vai dizer isso aí. Vamos agora ver um testemunho da nossa TV que eu já quero passar para a Santa Ceia em nome de Cristo. Por favor, maestro. Tive o toque no coração de dizer, eu vou colocar, que me deu, eu digo, vou colocar nessa TV, vou colocar e coloquei, e está aí, a nossa TV. Desde que eu botei ela, parece que eu tenho 8 anos com ela, desde ela vai recebendo bênçãos, sabe? Tanto espiritual como físico. Eu vivo ligado na nossa TV. Então, tenho recebido bênção através das orações que eu vejo na televisão. E tudo nela foi aumentando a minha fé. Isso foi uma bênção que eu recebi dela. Eu não assisto outro canal de televisão assim, como assistia de primeiro. Só vou largar de ter a nossa TV, de pagar ela quando Jesus me levar. Grande bênção a nossa TV me fez. Oi, irmão, nossa TV é um sistema de televisão que nós fizemos para todas as famílias, porque não tem filme moral nem violento, mas tem 60 canais de notícia, de esporte, para dono de casa, para a família toda, para os jovens, para as crianças, e 11 canais evangélicos. Aí esse aí é o maior banho de bênção na sua vida. Pega esse papel para você entender mais um pouquinho, se não gostar, joga fora. E querendo mais informação, liga para nós, 0800 201 4000. Sei que tem criança em casa, tem adolescente, casamento não vai bem, eu missionário, eu não melhoro na vida, está precisando de uma exposição maior à palavra de Deus, e esse veículo que Deus nos deu é que está fazendo isso. Você não vê quantas pessoas, se você depois aqui no culto, ao que terminar, pergunta a alguém, você tem nossa TV? Conta para mim, é bom? Você vai ver que eles vão falar, não precisa só testemunho que nós colocamos, não, nós temos uma fila quilométrica de pessoas que querem contar o bem que faz. Vai ser lindo na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. E como é que eu faço, missionário? É só fazer isso aí. Você que está em casa, liga para nós, 0800 201 4000. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos guardar aqui, pode guardar, obreiros. Eu quero dar uma palavra para você, que ela está em 1 Coríntios, capítulo 11, 23 em diante. É a Santa Ceia. Paulo, o apóstolo, disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Mas você vai acordar agora para a bênção do Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu vou abençoar você agora, Pai. Essas pessoas que estão aqui, algumas delas estão com o coração assim, como se diz, compungido na mão, porque elas tropeçaram, mas gostariam de participar da Santa Ceia. A tua palavra diz, se elas confessarem agora, o Senhor perdoa. E se elas receberem Jesus como Salvador, elas vão ser salvas. Então compete a você, meu irmão, minha irmã. Fala com Deus agora. Se você tomar a decisão, você vai poder participar. Pai, em nome de Jesus, escuta o que elas falam, dê a bênção para elas, em nome do Senhor. E amém. Amém. Se você acertou com Deus, pode pegar o pão e o vinho, pega a bandeja, passa para o vizinho, depois você tira o seu, que você fica com a mão livre. Vamos fazendo isso, tem aí o pão e o vinho para você, em nome de Cristo. A palavra diz, Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar. Cantarole com o missionário aí, enquanto eu vou dirigir na reunião.
com o celestial maná que de graça Deus te dá. Já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com o celestial maná Com celestial que de graça Deus te dá. que de graça Deus te dá. Vem faminto, Faminto tua alma saciar. vem cear, o mestre chama, convida você. Cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje, Mesmo hoje tu te pode saciar. poucos pães multiplicou, Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. ao tornar a praia então, Ao tornar a praia, vem Jesus vem no fogo peixe. e Jesus E Jesus que os convida a ceia vir. Eu pergunto, alguém faltou o pão? Alguém faltou o vinho? Então vamos ficar de pé e vamos participar? Olha, no grande dia ele pegou o pão e disse, partiu, abençoou e partiu. E disse, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Segure ele agora, Pai, de coração. Agradecemos por tal sacrifício, de ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar, carregando os nossos pecados e iniquidades, nossas doenças e enfermidades, e fazendo-nos ser curado pelas feridas dele. Muito obrigado agora, Pai. Abençoa este pão, que é agora o corpo de Cristo. Podem dele comer. Levanta o cálice agora. Senhor, a Rosane deu testemunho que estava com hemorragia violenta há 2 anos. Oh meu Deus, e nada parava, mas ela creu em Ti. E no minuto que ela orou com o pastor Rogério, tudo parou. O Senhor fez até o sangue que já estava a caminho, tomar outro caminho. E ela então, de manhã, não tinha nada na toalha que ela usava. O Senhor é tremendo, Jesus. Só pode arrancar o câncer dessa pessoa agora. Só pode arrancar a cegueira, a paralisia, a tentação que é mais forte do que ela. Oh meu Deus, dá essa vitória agora. E nós pegamos o cálice da bênção, sangue de Cristo, tremendo e temendo, e dizer muito obrigado. Podem beber dele agora. Oh, aleluia. Boa noite, amigos. Estamos de volta. Eu sou Jaime de Amorim Campos, estou trazendo as notícias aqui da Igreja de São Paulo. O missionário está de volta esse final de semana. Sábado é as maravilhas de Deus. Louvor, adoração, ensinamento e muita manifestação do poder. Domingo é o dia do Senhor. O que fala domingo? Não pode faltar, né? 6 da manhã tem a preparação e os cultos com a palavra. 7, 9, 11, missionário vai. Nós continuamos 14, 16, 18. Avenida São João 791. É muito especial o que acontece no domingo. Veja um pouquinho do louvor do final de semana com o coral Sig. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom. Tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom. Tu és bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom.
O coral está sempre conosco na parte da tarde, 14, 16, 18 horas. É para você vir ser abençoado. Vamos recapitular. Missionário de volta, 9, 14, 18. Domingo 7, 9 e 11, ele vai para Maringá e Londrina. Nós continuamos, 14, 16, 18 horas, Avenida São João 791. Tem estacionamento em frente, tem vários estacionamentos do lado da igreja. Pai, eu abençoo esta noite da pessoa, o final de semana, e eu estou orando pelas pessoas que estão sofrendo com crise de ansiedade, pânico, com depressão, levantando a voz, dizendo ao mal fora, perturbação, essa amarração, esse conflito na mente, essa confusão nos pensamentos, vai embora em o nome de Jesus, Pai. Eu abençoo também essa pessoa que está com a visão toda embaçada. Dê a bênção, seja no lado mal, em nome de Jesus. Amém. Levante, enxergue, olha para a glória de Deus. Um abraço, estou aqui na São João 791. Deus abençoe vocês na paz de Cristo. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.